Bom dia para todos, né? Vamos esperar, vamos começar nossa aulinha, enquanto isso o pessoal vai chegando. Vamos abrir o livro na página 93 para terminar nosso exercício de revisão do módulo 2. E nós vamos começar o módulo 3, mas antes a gente vai colocar no caderninho as nossas conjunções. Nós vimos na aula passada. Quem quer abrir o fone? Alguém quer abrir o fone? Me confirmar a página 93 para casa. Professora, Como a ninguém quer 93 abrir, foi corrigida. A 93 foi corrigida? É. E a 94? Corrigida até que página, João? Bom, você corrigiu a 94, a 95. Corrigiu até a 95. Tá, então falta 96. Corrigiu até a letra A da 95. Qual é o módulo, É isso? professora? Agora vou terminar a página do módulo 2 para entrar no 3. Mas eu tenho que Sim. terminar também. Hoje eu vou trabalhar caderno também. Conjunções. Nós começamos as conjunções coordenadas. E agora vamos ter que colocar no caderno, né? Então, olha só, página 95 do módulo 2, finalzinho. Fizemos a A, e agora vamos a 96. É sobre o poeminha, né, de Castro Alves. Nessa estrofe são narrados 2 momentos da vida dos africanos. Já fiz essa, letra A? 6A? Não. Então, vamos lá. Vou ter que ler o poeminha, vou ler o poema de novo. Todo mundo na página 95 do módulo 2. Ele vai esperar só um minuto para a gente terminar nossas páginas. Lá nas areias infindas. Deixa eu botar a Gustavo na sala. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Vieram de outra aula, né? Vamos lá. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a viagem na cabana, cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores, adeus. Depois o areal é extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que sede. No caso aí, e cai para não mais se erguer. Nós temos várias aqui figuras, tá? Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Preste atenção que a linguagem de Castro Alves é totalmente, né, diferente dos poemas, dos textos de hoje, né? Olha em que época foi feito esse poema. E diz assim, nessas estrofes são narrados 2 momentos da vida dos africanos. Ele trabalhava muito os poemas de Castro Alves, era tudo em cima dos africanos. Vieram a ser escravizados, um momento feliz e outro triste. Feliz e triste, uma antítese, tá? Transcreva os versos que apresentam um momento de felicidade. Alguém tem para mim aí a resposta que eu deixei para casa? Página 95, daí é módulo 2, tá? Página 95, vai para vocês. É a 6 que a gente vai continuar para terminar logo esse módulo. 6A. Vamos colocar o primeiro verso. Vamos pegar o primeiro verso. Lá nas areias, no caso, infindas. Infindas, deixa eu ver qual mais outro verso que eu vou usar. Vou pegar outro verso das palmeiras no país. Das palmeiras. Deixa eu colocar aqui.
bota uma letra, sai outra. As palmeiras num país. Tem mais versos ainda. Vamos colocar... Nasceram crianças lindas. Felicidade, tá? Lindas. Vamos botar viveram também. Viveram moças gentis. Gentis. Pronto. Transcreva os versos que apresentam um momento de felicidade. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Olha só que poema lindo, né? Tem musicalidade quando a gente lê. Página 96. Vai para vocês. Agora é a B. Deixei para casa esse exercício. Letícia saiu um minutinho, a internet dela deve ter caído. Foi a 6A, paramos na 6, tá? O poema de Castro Alves. Qual acontecimento interrompe esse estado de felicidade? Vamos colocar a passagem da caravana, né? A passagem da caravana. Diz assim: passa um dia a caravana, quando a viagem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus. Então, acabou a felicidade. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Gabriele. João Guilherme também. Voltando. 6C. Quais são as características no momento de tristeza narrado nesse poema? Vamos colocar o areal extenso aqui no nosso poema. Quais são as características? Né? Então, tem o areal extenso e o oceano também. No caso aí nem água, né? De pó. Ou seja, muita areia. Muita poeira. Quem fez o dever de casa? Esse é o problema. Ninguém responde. Cansaço, sede e, no caso aí, morte. Característica. O que é uma característica? É o que você está vendo ali, tá? A característica desse local. Terra seca, muita poeira, você tem ali um ambiente deserto, de fome, de cansaço, sede, né? Que a gente não encontra lugar nenhum para beber água, e, no caso, acaba tendo mortes ali, tanto dos animais, do ser humano. Então, areal extenso e o oceano de pó, ou seja, muita areia e muita poeira. Ambiente deserto, fome, cansaço, sede e morte, tá? É Kailane? Ah, perdão. Por isso que eu perguntei, mas não apareceu Kailane para mim, não.
Não apareceu não, Kailane. Ok, tá? Eu já coloquei aqui. Eu gosto de botar os nomes dos meus alunos que participam, que assistem aula. 6D, eu avalio também. Tá, eu já botei. Já tá no game da sua mãe, né? No Gmail da sua mãe. É o game ali, ó. Eu tô falando de jogo, de videogame. Você tá no Gmail da sua mãe, ok. 6D. Que termos são repetidos no fim da primeira estrofe e no início da segunda? Que figura de linguagem é formada por essa repetição? Olha só, vocês têm... Lembram de anáfora? Não sei se é anáfora, não. Mas nós temos aí termo repetitivo, né? Nós temos aí uma figura de linguagem. Quando repete no início, repete no início do primeiro estrofe, vai no segundo, vai no terceiro, ou segundo, terceiro, ou terceira com quarta estrofe, e assim vai, né? Pode ser no início, meio, pode ser também no final. Então, vamos lá. Vamos botar no fim da primeira, no caso, estrofe. Vamos ver o termo que é repetido. É repetido o termo, no caso, aí vou lá no texto, adeus. Tá? Eu vou botar entre aspas para poder vocês podem sublinhar. É o termo repetido. Então, nosso adeus. Vou botar aí no início. Vou botar agora da segunda estrofe. Outro termo. Da segunda, no início da segunda estrofe. Vamos colocar o termo lá na segunda estrofe, depois, dois versos seguidos. Depois, estou botando entre aspas para chamar sua atenção. Vai formar uma figura de linguagem para a gente, hein? Que é a nossa anáfora. De linguagem, no caso aí, denominada, tá? Ou chamada, denominada anáfora. Eu também vou colocar entre aspas também para poder chamar a sua atenção. Espera aí, deixa eu colocar uma aspa aqui para chamar a atenção de vocês. Página 96 do módulo 2. Terminando, é a correção do exercício de revisão, tá? De todo o capítulo. No início da segunda estrofe, o termo depois. Essas repetições formam a figura de linguagem denominada anáfora. Não é que bateu certinho? Repetição no início dos versos, no meio e no final, tá? O livro manda para a gente só no início, mas a gente sabe também que pode vir no meio e pode vir no final, igual usei aquele exemplo de apresentadas, que veio no final. Página 96 do módulo 2. Já foi a 6D. Agora vai 6E. Que efeito de sentido cada uma dessas repetições cria num poema? Vamos colocar... Aí vocês podem colocar, para dar ênfase à despedida, porque adeus, como se fosse uma despedida, né? Uma despedida, no caso aí seria Castro Alves, você trabalha com poemas voltados à escravidão, uma despedida até para dar ênfase, né? A despedida dos escravos na época, mostrando a ruptura também do poema, tá? Então vamos colocar assim, a repetição. Vamos lá. Vamos criar a nossa resposta. A repetição... Não vou botar nem a repetição,
Vou botar aqui no caso, é repetido. É repetido. Não, peraí. Como está a repetição do termo Deus? No caso, o termo, vou botar entre aspas, a Deus. Vou dar ênfase para a gente. No caso, é para dar ênfase. Hoje não está querendo sair aqui, não. É difícil hoje. A repetição do termo a Deus dá ênfase. Vou colocar a despedida, no caso da escravidão, tá? Mas aí eu vou botar os escravizados. Deixa eu ver mais. Lá mostrando. Tem que se identificar, hein? E era feliz. Deixa eu ver quem é que entrou. Já foi para vocês. Ué. É Mateus? Quem é? Olha só. Esse nome não pode entrar. Não pode. E com essa foto não pode. Ou você coloca a sua foto, ou me dá seu nome, por favor. Senão eu vou ter que tirar você da sala. Pode ser até aluno, não sei quem é. Foto. Quem é? King Shadoreajib. Quem é King? Se identifica. Gente, Marçal, olha só, mas Gilberto já falou isso para você. Não pode entrar com esse nome, pelo menos tem que ter uma foto. Você colocou uma foto que não é sua, de desenho, e colocou um nome que não pode. Eu sei, professora, mas olha só, não pode não, vou deixar você na sala, tá? Mas não pode não, direitos são iguais para todos, hein? Ah, você não sabe como é que vai tirar nem o nome? Troca a foto. Troca a foto. Tem que entrar na conta do Google. Ir lá na conta do Google e trocar o nome. Tem que trocar pelo menos o nome. Se você não botar sua foto, mas botar seu nome, já tá bom. Ou se você botar esse nome, mas tem que botar sua foto. Entendeu, meu lindo? Porque é igual para todos. Porque pode entrar um estranho aqui e eu não estou sabendo. Entra gente estranha e você sabe que já aconteceu em escolas. E nós tomamos essa medida também na escola que eu trabalhei em Niterói, devido ter sido uma escola de Niterói também que passou um problema sério. Eu autorizo a entrada, mas eu tenho que saber quem é o aluno. Como é que eu vou colocar aqui o nome de... Não posso, não tem foto, não tem seu nome, eu vou ter que adivinhar. Então, faz um favor para mim, vê se você consegue pelo menos botar a foto. Vou trocar o nome, tá? É porque senão dá problema. Aí todo mundo vai querer fazer igual e eu não vou deixar entrar. Tá? Bota lá para mim depois, vê como é que é. Leva uma surra. Depois me explica, porque eu tô querendo botar minha foto também no e-mail e tô levando uma surra. Mas ainda não consegui. Então, leva uma surrinha lá, aprende e depois passa para mim. Me explica como é que você colocou a tua foto lá. Ou então, tudo bem, o nome a gente consegue mudar, mas foto fica um pouquinho difícil, tá?
Depois vamos pedir alguém para ensinar aí para a gente, mas eu não posso, o Matheus já entrou também, porque senão a gente pode ter problema de pessoas estranhas entrarem na aula e a gente não sabe. Aí fica difícil o professor autorizar. Eu autorizo, mas estou correndo risco, né? Mas vou fazer o quê? Vamos lá, voltando. Voltando para a nossa página 96. Voltando para a página 96. Página 96. Já respondi. Ah, mas eu não acabei, não. A 6 porque ainda tem a repetição da palavra Deus. Eu não acabei a 6 não. Ainda tem a continuação, ó. Já expliquei uma, né? A repetição. Agora, é da próxima palavra, do termo depois. Primeiro eu expliquei a Deus. O termo depois, tá? No caso, vai chamar a atenção. Caio. Vou botar... Vou dar a resposta para vocês. Isso foi dever de casa. Lema de Castro Alves. Os povos, no caso. Os povos escravizados. Vamos ver que saiu. Já a repetição do termo depois. Já a continuação da 6E, tá? Chama a atenção do leitor para os acontecimentos posteriores, como se destacasse o sofrimento dos povos escravizados. Ok. Vamos à questão 7 agora, foi dever de casa. Alguém quer ler o poema Cantiga de Roda para mim? Eu gosto muito da 82, que a 82 participa bastante. A 81 também participa, mas é poucos alunos. A 82 participa mais. Quem quer ler para mim a Cantiga de Roda? Matheus quer ler. Letícia. Kailane. Eu leio, professor. Quer ir, João Pedro? João Pedro sempre participa comigo, né, João Pedro? Você quer ler o poema todo, quer ler a estrofe, você lê a outra? Para mim, tudo faz. Ah, João Pedro, um poema pequeno, vai. Lê todo ele para mim. Tá. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei o teu coração, é porque te quero bem. Ai, que lindo! E quem nunca cantou essa música aí nas brincadeiras? Acho que vocês já conhecem, né? Até a letra da música. É uma cantiga de roda. Na cantiga, há a presença de uma figura de linguagem de construção denominada anáfora. Como assim? Olha a repetição nos 2 primeiros versos. Se. Depois você tem terceiro e quarto verso. Eu. Depois quinto e sexto. Com e com. E assim vai. Para, nesta, que. Olha só a repetição. A repetição no início dos versos. Essa botou bem no início. Dentro dele. Que roubou. Se eu. Tu roubaste. Se eu roubei. E por quê? É porque. Tá vendo a repetição no início dos versos? Então, nós temos uma figura de linguagem chamada anáfora, tá?
que é a repetição no início, no meio e no final. Mas vocês vão encontrar muito no início. Assinale a alternativa que apresenta outro exemplo desta mesma figura de linguagem. Não se sente no braço do sofá. A vida é como um mundo dá voltas. As flores na primavera dançam como o vento. Este sempre foi meu lema, aproveitar as oportunidades ao máximo. Passou um tempo, desde que te vi. Qual a opção que vocês me dão? Para que eu possa botar na questão 7, A, B, C, D ou E. Quem pode me dar um exemplo de anáfora? E tem a repetição aqui. Hã? Aí. A última. Aí? Passou um tempo, desde que te vi. Ok, parabéns. Já sabe o que é uma anáfora. Gostando de ver. A seguir, observe a capa do DVD Onde Nasce a Esperança. Onde Nasce a Esperança. É engraçado, né? Esse filme aqui, capa do DVD Onde Nasce a Esperança, é de Chris Doolin, 2014, 95 minutos de filme, né? Passou esses dias o filme. Eu assisti esse filme. E engraçado, eu não sabia que a capa do filme, tá, do DVD, estava no nosso livro. É porque eu vou caminhando de acordo com o livro e até eu vou aprendendo, né, com o nosso livrinho, junto com vocês. E passou esses dias. Passou não, eu assisti esse filme na Netflix. Por acaso, eu coloquei e falei, eu vou assistir esse filme. E assisti. E é isso mesmo, tá? Ele tem síndrome de Down, o menino, vocês podem perceber no folheto, tem síndrome de Down. E quem a gente não esperava que era um jogador que largou tudo, né? E teve um sucesso. Muito bom, né? Engraçado. E aqui eu deparei agora com a capa do filme, que eu escolhi, assim, do nada para assistir. Observe os elementos presentes nessa capa e responda. Sobre que assunto e tema esse filme parece tratar? Eu vou também pegar algumas sinopses, né? Vamos pegar uma resenha, que é melhor, porque não tem a gente como passar um filme todo, geralmente é 1 hora e pouca, 2 horas de filme, fazer uma resenha, coisas de minutos, para passar para vocês, ou sinopse também, né? Que é muito bom, que já tem até um filme aqui, que eu fiz uma sinopse do filme para passar para vocês entenderem. Você consegue entender o filme sem precisar assistir o filme todo. Como muitas vezes você pega uma obra literária, começa a ler, faz uma dedução como vai ser a obra, e você já sabe até, muitas vezes você continua lendo, que é muito gostoso, mas você já consegue deduzir o final da história, isso é muito importante. Então, a gente sabe muito bem, né, vocês, alguns nem assistiram, outros, não sei se já conseguiram assistir esse filme, que é uma história, né, de vamos colocar, né, um rapaz que tem síndrome de Down, e ele trabalha em supermercado e faz tudo com perfeição, tudo com todos os seus mínimos detalhes, porque ele tinha loucura de conseguir ser o funcionário do ano, e ele nunca conseguia ser, e ele fazia tudo com perfeição. Então, vamos colocar, observe os elementos presentes nessa capa, a gente vai trabalhar a capa, tá? Sobre o assunto do tema, esse filme parece tratar. Vamos colocar, assim, um adolescente, vocês podem vir para o rostinho dele, tá? Um adolescente. Engraçado, eu assisti o filme. Um adolescente com síndrome, no caso aí, de Down, tá? Ele tem síndrome de Down. Um adulto. Podem perceber que você assistindo o filme, a inteligência do personagem é coisa de louco. Muito inteligente.
E a inteligência dele derruba qualquer adulto, né? Mas eu vou falar. Eu estou vendo aqui. Vou falar das roupas também. No caso aqui das roupas esportivas. Um adolescente com síndrome. Vamos colocar síndrome de Down. E um adulto. Ponto. Na parte superior daqui do... A parte superior e a inferior, né? A parte superior eles estão com roupas de jogo. Na parte superior, eles estão vestidos com roupas esportivas. E vou colocar também na parte inferior, que é a parte abaixo do onde nasce a esperança. Estão caminhando. Na parte inferior, vou colocar caminhando por uma estrada. Estou colocando só o que eu estou vendo aqui. E podemos observar também que, vamos colocar aqui, observamos também, existe uma amizade, né? Existe uma amizade dos personagens, tá? Entre os personagens. A amizade surgiu devido ao rapaz que tem síndrome de Down ser muito comunicativo. Se vocês pudessem assistir esse filme, vocês iam gostar. Vamos ver se eu consigo fazer uma sinopse desse filme. E de superação relacionadas ao esporte. Tá? Não está relacionada. Vou fazer uma sinopse desse filme para vocês terem uma ideia. Que filme lindo. Pronto. Eu vou ter um adolescente com síndrome de Down e um adulto. Lógico que eu fui também baseando pelo que eu assisti do filme, tá? Aí eu já acrescentei mais na história, na resposta. Na parte superior, eles estão vestidos com roupas esportivas e na parte inferior, caminhando por uma estrada. Observamos também que existe uma amizade entre os personagens e de superação relacionada ao esporte. Então, no caso aí, é um filme lindo. Aqui é a capa do DVD, que fala sobre um esporte e fala de uma amizade, né? De uma amizade de um adulto com um personagem com síndrome de Down. Mas ele tem síndrome de Down mesmo. Você percebe pelo rostinho dele no filme. Vamos ver a questão, então. 8. Essa foi a 8B. Agora a 8C. Vou fazer uma sinopse para vocês desse filme. Muito bom. Alguém quer abrir o fone? Agora você pode colocar as palavrinhas de vocês também, o que vocês estão vendo aqui, tá? Eu estou fazendo o que eu estou vendo na capa do livro de vocês, né? A professora não assistiu o filme. Não, eu estou fazendo aqui as características, o que me apresenta a capa que está no livro de vocês. Agora eu vou comentar sobre o filme e não tem nada, não estou botando, tá? Só o que a gente está vendo mesmo. Por qual outra palavra ou expressão onde poderia ser substituído sem alterar o sentido da frase? Onde nasce a esperança? Alguém pode me dar um exemplo de uma palavra que eu posso colocar no lugar de onde? Alguém tem para mim? Vamos lá. Onde nasce a esperança? Eu não poderia colocar em que lugar nasce a esperança? Por em que lugar? Eu posso colocar.
Eu vou colocar entre aspas aqui, ó. Eu posso trocar... É só esse termo aqui, tá? Peraí, deixa eu colocar entre aspas para chamar sua atenção. Em que lugar nasce a esperança? Né? Eu posso colocar em que lugar nasce a esperança para vocês. Nossa aula hoje termina 11h20, mas quarta-feira só termina meio-dia, tá? Quarta-feira vocês só tinham uma aula de redação. Agora vocês vão ter uma de português também. Então, 11h20, quarta-feira, começa a nossa aulinha de português, termina meio-dia. Não, professora, porque hoje... Não, professora, porque hoje eu acho... Fala de novo. É porque hoje... Fala. Eu acho que tem aula de matemática. Fala para mim. Tá com problema no fone? Samuel. Hein, Samuel? Pode completar suas ideias, seu pensamento? Quarta termina... Samuel... Qual é o último horário de quarta-feira? É Lucas? Qual é o último horário de quarta-feira? 11h20. Termina com minha aula, não termina? Não, termina não. Eu dou um tempinho para vocês no primeiro tempo de redação. Depois vocês têm outras aulas. E nós voltamos à última aula, com a aula de português, tá? A partir de hoje. 11h20, de quarta-feira. 11h20 a meio-dia, tá? Hoje termina 11h20 para vocês, não é isso? Então, mas quarta-feira tem um calendário novo, Beth já se comunicou com vocês. A partir de quarta-feira, hoje vocês têm matemática, né? Depois da minha aula. Então, é isso aí. E quarta-feira vocês têm o primeiro tempo de redação e o último tempo, agora de 11h20 a meio-dia, vai ser português, tá? Então, vamos lá. Soneto da separação. Posso começar ou tem alguém? Infelizmente, Lucas. Poxa, precisa não. O que é isso? Vamos lá? Obrigada, Lucas. Infelizmente. Tem mais uma aula. Lucas, você sabe o que eu falei na primeira aula com meus alunos, na aula de redação? Vocês vão ter quarta-feira, eu vou falar a mesma coisa para vocês. O maior tesouro que você pode ter para construir a sua vida futura é a educação. Se você não tem a educação escolar, não tem. Você tem a educação familiar e a educação escolar. Se você não tem essa educação escolar, o que vai ser do teu futuro? O que hoje, você não quer estudar, mas você tem que pensar, não é hoje. Você tem que pensar por hoje e por amanhã. O que você não está querendo hoje, você vai cavar, vai cultivar daqui a mais uns anos. E você vai se arrepender, vai dizer, já é tarde demais. Nunca é tarde para estudar. Só que a demora, o retorno dos seus estudos para vir, demora mais. Então, quanto mais cedo você terminar o ensino fundamental, quanto mais cedo você terminar o ensino médio, para você é melhor. Porque o teu futuro começa a se abrir aí. Terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, as portas vão se abrindo para ver o que você pretende no futuro. Por mais que vocês não queiram estudar, a vida nos força isso, tá? É através desse estudo que vai abrir o campo para vocês. Tá? Agora, vamos lá. Agora, deixa uma conversinha um pouquinho no chat de lado. Já conversaram bastante. Isso é um assunto ainda. Vamos prestar atenção. Vamos lá. Soneto da separação. Agora eu vou botar a questão 9, vocês conversando, os colegas me capazes de copiar as conversas de vocês. De repente,
De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da alma fez-se o vento, e dos olhos desfez a última chamada, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez à mente, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próprio distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Lindo, né, de Vinícius de Moraes? Vocês têm na segunda aqui, silencioso e branco como a bruma. Eu tenho uma figura de linguagem aqui, no segundo verso. Se alguém pudesse me dizer que figura é essa? Vamos deixar a conversa um pouquinho de lado. Eu quero usar o chat. Alguém pode me dizer que figura de linguagem é essa? De repente, do riso fez-se o pranto. Riso e pranto, uma outra figura. Silencioso e branco como a bruma. Outra figura. Alguém sabe no segundo verso qual é a figura? E já surgiu uma outra figura no primeiro verso, alguém sabe? Quem quer arriscar? Ninguém? É comparação. Comparação no segundo verso e antítese em que verso? Alguém botou antítese aqui que eu sei que tem. Foi no primeiro verso. Obrigada. Viu? Coisa linda. Ó, de repente, do riso, o pranto. Riso e choro. Silencioso, branco como a bruma. Uma comparação. Aqui é Kailane. Tá? Vamos lá. O soneto faz-se de antíteses, ou seja, da figura de linguagem que consiste em apresentar ideias em oposição. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. Riso e pranto, bocas unidas, no caso, perdão, e espuma, mãos espalmadas e espanto, branco e bruma, calma e vento. Quem me dá a resposta? Qual a opção que eu tenho antítese? A 9, página 98. Riso e pranto, antítese. Bocas unidas e espuma, antítese. Mãos espalmadas e espanto. Branco e bruma, calma e vento. Em que a antítese não ocorre. Quem vai me dar a resposta? Ninguém? Então vamos lá. Deixa eu analisar aqui, professor. Vamos. Então faz e me dá a resposta. Hã? Esperar a resposta, tá? Quem pode me dar? O colega está fazendo para me dar a resposta. Professor, é riso e pranto. E pranto? É. Ué, mas não é antítese isso aí? É qual figura, professor, que você está procurando? É antítese, é o contrário, o oposto. Então, riso e pranto, não? Deixa eu voltar lá, peraí. Pranto, riso e pranto. Riso, alegria, pranto, choro. É antítese, eu quero que não tenha antítese. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. Ah, tá, entendi. O soneto faz... Pensei que você está procurando antítese. Ah, peraí. É antítese é o oposto. Você sobe, eu desço. Você chora, eu rio. Então, antítese é o oposto.
Então, qual dessas opções que não tem oposto, que não é antítese? É a letra A, B, C, D ou E? Se o outro tiver a resposta, também pode dar. Acho que é aí, professora. Calma e vento. Porque... Calma. Calma. Uma coisa serena, calma. E o vento? Uma calma é uma coisa tranquila. E o vento é o quê? Vento é um elemento, professora. Mas o vento não é rápido? O vento não é rápido? É para esse lado que a gente tem que levar figuras, tá? Você é calmo. Olha só, uma coisa calma e uma coisa ligeira, rápida. Então, é o oposto. O vento não é rápido? Ou ele vem calminho, 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 soprando? Ele vem rápido. Então, também não é não. Você tem que levar para esse lado. Calmo, tranquilo. E vento é rápido. Então, tem antítese aí. Ainda não é aí. O que significa branco? O que significa branco? Não é a claridade? Não é a cor branca? O que significa bruma? Geralmente chama daquela espuma do mar, não é não? Que é branca também. Já decidiu? Já fizeram? Ninguém consegue? Pronto. Gente, olha só. É o que eu fiz a dedução com um colega. Letra B, bocas unidas e espuma. Geralmente, olha só, bocas unidas, geralmente você não faz aquela parte de saliva, não forma uma espuma. Então, presta atenção. A única que não é antítese aí é branca. Branca, cor branca. E brumas, espuma branca. Então, você não tem antônimo. O que é o antônimo? É o oposto. É o contrário. Se os dois são brancos, como é que você vai ter o oposto? Você não tem. Então, a única que não tem antítese aí é a letra D. Porque branca e bruma, todos os dois são brancos. Então, você não tem. Se fosse bruma fosse escuro, aí você teria o oposto. Branco e escuro. Branco e preto. Diferente. Mas se os dois são brancos, não tem antítese aí, não. Aí você não tem antônimo, tá? Quando você não tem o oposto, você não tem antônimo. E se você não tem antônimo, você não tem antítese. Então, é a letra D. Vamos prestar mais atenção. E quando eu falo assim, eu estou muito calma, mas veio um vento. Vento é o quê? Ligeiro. Calmo, ligeiro. Ah, mas como? Vento, eu não deduzi ligeiro. Mas você tem que deduzir. Como é que vem a velocidade do vento? Ele vem calminho, a palavra já diz, vento. Então, não vem ligeiro como você pensa. Então, você tem o contrário, você tem uma coisa calma e uma coisa rápida. Então, você tem um oposto ali. Então, eu tenho antítese, eu quero a opção que não tenha antítese, tá? Então, é a nossa opção D. E com isso, a gente encerra o módulo 2. Agora, vamos lá no caderno, eu tenho que terminar o que estava no módulo 2, que vai entrar também no 3, sobre as nossas conjunções. Vamos pegar meu caderninho, bota a data de hoje. A senhora já deu a resposta da 8C. 8C? Olha só, a 8C, voltando lá, a questão 8 lá na nossa foto, está pedindo
que você encaixe aí no lugar do onde, que é uma adjunta adverbial, pede que você encaixe aí no lugar do adjunto adverbial onde, um outro adjunto adverbial que não mude a estrutura do contexto, da frase, da oração. Então, você tem assim, onde nasce a esperança? O que você perguntaria no lugar do onde? O que você poderia trocar aí no lugar do onde? Em que lugar nasce a esperança? É a mesma coisa, onde nasce a esperança? Se eu estou perguntando onde nasce a esperança, eu também quero saber que lugar nasce a esperança. Então, o único termo que eu poderia colocar era esse aqui, ó. Vou repetir a 8C para você, que eu já coloquei, mas os colegas botaram assuntos também. Aí confunde você, né? Vou botar até entre aspas, ó. Em que lugar eu poderia chegar para você e dizer assim: em que lugar nasce isso? Em que lugar nasce aquilo? Onde nasce isso? O mesmo sentido. Mesmo sentido de onde, em que lugar. Onde já diz para mim. Onde você está? Estou em casa. Adjunto verbal de lugar. Obrigado. Aí eu digo para você, em que lugar você está? Adjunto verbal de lugar, em casa. Tá? O assunto é o mesmo. Agora peguem meu caderninho, por favor. Coloquem no meu caderninho conjunção. Eu vou resumir um pouquinho a coisa. Para não assustar vocês. Coloquem a data de hoje, dia 3. Eu não trabalhei na aulas passadas sobre coordenada e subordinada. Trabalhei na quarta-feira. Porque eu trabalho a mesma matéria nas duas turmas. Mas, muitas vezes, não dá tempo de dar tudo em uma, mas dá na outra. Estou colocando aqui. Para voltar ao nosso assunto. Deixa eu acertar aqui. Vai para vocês. O que é uma conjunção? É a palavra invariável que liga orações, ou palavras da mesma oração, estabelecendo relações entre elas, ok? Tá aí. Agora eu vou colocar aqui, ó. Podem ser, tá? Você pode fazer um esqueminha, uma setinha aqui. Coordenadas. Copiar no caderno, né, professora? É. Tá ok. Matéria no caderno. Botar coordenativas e subordinativas. Eu coloquei, vamos deixar a conversa para depois. Eu coloquei o significado, o que é a conjunção. Vai confundir os colegas se continuarem conversando. Tá aqui, é a palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração, estabelecendo relações entre elas. Depois eu coloquei as conjunções podem ser coordenativas e subordinativas. Aqui já pode ser um parágrafo, tá? Vamos botar uma observação. Certos detalhes não vêm para vocês. Vou botar um conectivo.
Mandando para vocês copiarem. Vamos colocar constituindo elementos de coesão textual. Deixa eu acertar aqui. Estou mandando. Pronto, já foi. Elas se dividem em coordenadas e subordinadas. Ainda vou ter uma observação, que a conjunção é chamada conectivo, tá? Por ligar orações e palavras, constituindo elemento de coesão textual, que são as nossas conjunções. Agora, coloque abaixo de textual, na linha seguinte, eu vou colocar... Professora, para escrever isso? No caderno? No caderno. Eu estou em sala de aula com vocês, gente. Vocês estão pensando que é fácil eu ficar digitando aqui? Também não é fácil, não. Devia ter um quadro aqui. Eu estava pensando até ir lá na escola dar uma aula para vocês, dar aula direto. Vou ter que levar notebook, esse é o problema. Direto lá, num quadro. Eu estou precisando de um quadro. Então, vocês colocam a observação. A conjunção é chamada conectiva por ligar orações e palavras, constituindo elementos de coesão textual. A oração se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Pelo tempo que já estou dando aula online, já era para eu ter, nem se fosse a metade de um quadro, né? Precisa ser um quadro gigantesco, mas pelo menos um quadro. E que eu ia fazer com ele depois, não sei, né? Mas eu teria já que ter um quadro, porque dá para eu dar aula para vocês. Um quadro na minha resposta dá, para poder explicar a matéria. Vou colocar aqui um exemplo. Já estou indo direto aqui. E vou ensinar vocês a colocarem aqui, nesse exemplo, tá? Vocês vão grifar o que eu botar aqui. Fazer de modo adequado. Deixa eu fechar aspas. Tá. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ela sem a conjunção para vocês, tá? Copiem, que eu vou mandar vocês grifarem também. Consuma hoje de modo adequado. Vamos lá. Quando vocês copiam, pronto. A mesma oração, eu mandei para vocês com a conjunção, dividindo a oração, que eu vou explicar, e mandei a mesma oração pela segunda vez, tirando a conjunção e. Conheça melhor este produto, produtos consumados, no caso aí, consuma-os de modo adequado. Aí no chat para vocês, também o exemplo, botem exemplo aí para mim, exemplo. E coloquem a primeira oração e coloquem a segunda também, que é a mesma oração, tirando o conectivo, tá? E eu falei na aula passada, sobre as conjunções coordenadas e subordinadas. Também vou colocar
Aquilo que eu falei para vocês no caderninho de vocês. As orações coordenadas, elas não necessitam, elas não precisam uma das outras. Elas não dependem, tá? São independentes. Enquanto as subordinadas, elas dependem. Quando terminarem, me dá um ok. Enquanto isso eu vou colocando, eu quero que vocês sublinhem aí para mim, nessas duas orações, os verbos, tá? Sublinha aí para mim o verbo conhecer, nunca verbo conhecer, que é conheça, e consuma. Nas duas orações, na de baixo também, conheça, grifem, e consuma. Circulem para mim. Pode ser de outra cor, tá? Colorido, fica legal. Eu gosto muito de caderninho colorido, né? Porque aí você já chama a sua atenção na hora de estudar. Circule o E, que é o nosso conectivo. É o nosso elemento que liga uma oração à outra. No caso aí, está acrescentando, né? Está acrescentando, porque a primeira oração ela não precisa da segunda. Conheça melhor esses produtos. Acabou. Já entendi o que eu quero, o que estão querendo que eu faça. Agora, eu coloquei um acréscimo. Eu acrescentei algo para que a ideia fique mais fechadinha. E consuma hoje. Aí eu já estou acrescentando para você consumir. E consuma hoje de modo adequado. Mas eu não preciso da segunda oração. Aí eu coloquei um ponto na de baixo, ó. Conheça melhor esses produtos. Ponto. Consuma-os de modo adequado. Eu não preciso da segunda, por isso eu coloquei um ponto. Eu separei as duas orações, tirei a conjunção E. Grifem na segunda também, conheça e consuma. Tá? Caio, é isso mesmo. Só não escreve agora alguma coisa no chat, não, Caio. Deixa, nem respondam, por favor. Depois vocês falam. É porque aí você entra no meio da matéria que eu estou colocando no chat aqui para vocês. Tá, amor? Então, espera só um pouquinho. Agora eu vou colocar conjunção. Coordenativa. Tá todo mundo junto comigo ou não? Conjunção coordenativa. Posso? Posso digitar para vocês? Conjunção coordenativa. É aquela que liga duas palavras da mesma função. Vou botar ou duas orações, no caso. Vou botar independente. Vou botar sintaticamente. Vou botar no plural também. Espera aí. Ou seja,
Vou botar que não exerce a função sintática. No caso aqui, vou botar uma relação a outra. Pronto. Conjunção coordenativa é aquela que liga duas palavras da mesma função ou duas orações independentes sintaticamente, ou seja, que não exerce função sintática uma em relação à outra. Uma não depende da outra para sobreviver. Você sabe muito bem o que o sujeito está fazendo. A primeira oração, você sabe o que o sujeito está fazendo. A segunda oração não precisa da primeira. Ela pode ter sujeito até diferente. Então, você tem uma outra oração. Quantos verbos eu tenho, quantas orações eu tenho. Completou a ideia na primeira, completou a ideia na segunda, eu vou chamar período composto por coordenação. Tá? Agora, se eu precisar da outra para saber o que o sujeito está fazendo, eu já vou partir para uma outra oração, que eu também vou colocar aqui. Tá? Então, botei conjunção coordenativa aí para vocês. No caso, é uma conjunção coordenativa. Agora eu vou colocar para vocês aqui, ó. Pode botar um quadro, tá? Vou botar quadro, vou botar de conjunções, das conjunções coordenativas. Podem fazer um quadrinho no caderno de vocês, tá? Vou botar um ponto aqui. Agora eu vou colocar as conjunções para vocês. Vou fazer um quadrinho para vocês. Vocês escrevem uma, olha só, não pula linha não, tá? Quadro das conjunções coordenativas. Aí embaixo, na linha de baixo, nós vamos colocar as conjunções. Vocês podem fazer um quadro, aí vai depender de vocês. Ou podem fazer tudo bonitinho, ou podem pular uma linha e começar as conjunções, aí no teu caderno é você que manda. Aí eu vou botar, no caso aqui, aditiva, e vou colocar minhas conjunções. Vou colocar mais também, a gente sabe que tem mais, mas eu só vou trabalhar com essas três. As mais usadas, tá? Essas são as conjunções. Agora eu vou botar aqui, ó, embaixo dela, vou botar uma barra aqui, vocês podem botar, estabelece. Peraí, eu vou botar aqui, conjunção. Agora eu vou botar aqui, ó, estabelece relação de dois pontos, adição, né, soma, adição. Pronto. Agora eu vou colocar, vou dar um exemplo. Você pode botar uma coisa embaixo da outra, eu vou fazer um quadrinho. Exemplo. Vou dar um exemplo só. Tudo bem, a gente vai fazer uma pouquinho comigo na volta, sabe? Pode falar. Sim, então tá. Peraí, tá. Vamos nessa. Titãs. Aqui tem que falar o gasto. 35, 36, Gente, vamos falar fora aí no fone. 38. Esse fone. Deixa esse mais. Pessoal. Vou fechar o fone. Pronto, já foi uma para vocês. Foi aditiva para vocês. Tá? Você pode botar aditiva e animais também,
do lado eu vou ter conjunção. Aí você pode botar na linha de baixo ou do lado, como eu fiz. Estabelece relação de soma, adição. Separei por barras. Exemplo, aqui termina o pasto e começa a plantação. Aí, o que eu fiz? Eu botei entre aspas o E. É o elemento que liga a primeira oração, aqui termina o pasto. Segunda oração, começa a plantação. Então, vocês fazem o seguinte, coloca um em cima da primeira oração, aqui termina o pasto, e bota o número 2, começa a plantação, a número 2, em cima do número 2, tá? Que eu vou ensinar para vocês como é que nós vamos chamar a primeira oração e vamos chamar a segunda que nós vamos classificar. No caso, aí o E vai ser aditiva. A primeira oração, eu vou botar um nomezinho que daqui a pouco vocês vão aprender, que é a sindética e sindética, e como é a sindética e como é sindética, tá? Por enquanto, vamos ficar nas nossas conjunções. Vamos pegar as adversativas. Vou colocar aqui. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Entretanto, vou botar no entanto. Mas, porém, todavia, contudo, no entretanto e no entanto. Deixa eu ver como é que eu fiz a outra. Posso botar reticências também, que a gente sabe que existe mais, mas a gente não trabalha. São as mais usadas. Vou botar conjunção, vou colocar uma barra, vou colocar estabelece. Mas deixa para conversar daqui a pouco. Poxa, eu já pedi. Não conversem agora, tá vendo? Vocês estão conversando, vai confundir os colegas que estão copiando a matéria no chat aqui, ó. Olha como é que vocês já escreveram coisa dessa. Eu já mandei para vocês a aditiva. Coordenada, vou ter aditiva, perdão, aqui, ó. E começa a plantação. Eu não coloquei um ponto final e começa a plantação, um ponto E na aditiva para mim. Vamos lá, estabelece. Vamos botar relação de. Vamos colocar oposição. Vamos colocar ideia. Ideia contrária. Agora eu vou colocar um exemplo. Exemplo. Vamos colocar os empregados da fábrica reivindicam, vou botar alguns direitos, Eu vou dividir logo aqui, vou botar uma barra para botar a segunda oração, tá? Mas também botei a minha conjunção, vocês podem grifar ou circular. Não foram, no caso, eu vou botar atendidos. Pronto. Aí para vocês. Mas não foram atendidos. Dessa vez botei ponto, bota o ponto final para mim, começa a plantação, que se eu não colocar um ponto final, eu não fecho o meu período. Meu período vai ficar aberto, como se eu não tivesse terminado o exemplo, tá? E trabalhando aqui digitar aqui, muitas vezes passa algumas coisinhas, né? Vamos ver a alternativa. Falei nelas nas aulas passadas, já falei sobre as 5. Falei aditiva, adversativa, alternativa, falei conclusiva e explicativa para encerrar esse assunto. Vamos lá. A impressão minha ou ela saiu?
A internet dela acho que caiu, hein? Microfone. Eu saí da sala, eu caí, não sei como. Saí, mas vocês não saem da sala, não, tá? E quando acontece isso, eu volto. E engraçado que eu nem precisei fazer aquela operação toda de Gmail, né? Eu botei Gmail e já entrei direto. Quer dizer que não precisei ir lá no meu, para sair, para entrar no de vocês de novo. Já entrei de novo, aí já está gravando, sem eu mexer em nada. Isso acontece. Vamos lá, eu estava continuando. Agora eu vou ter que botar. Eu pedi para vocês não conversarem. No chat. Cadê o que eu coloquei? Viu? Perdi tudo que eu coloquei, vou colocar de novo. É a minha alternativa que falta. Eu perco tudo, mas coloquei e voltei para a alternativa. Vamos lá. No caso, hora. Vamos botar quer também. Quer. E vou botar seja também. Seja. Tá? Agora eu vou colocar aqui uma barra. Quando eu cair, se sair da sala, por favor, não saiam. Espera que eu estou voltando. Vamos botar estabelece relação de alternância, tá? Estabelece relação, vou botar de alternância deixa eu ver o que é mais, de exclusão. Ponto. Vou botar logo um exemplo. Vou colocar a matéria no caderno. Vou botar já de metrô. Vou colocar aqui. Uma barra. Vou botar ou, no caso, já de metrô, ou demorará muito. Ponto. Já fui para vocês a alternativa. Tá. Agora vamos ver a nossa conclusiva. Vamos ver a nossa conclusiva. Gente, eu vou dar trabalho avaliativo para vocês sobre o assunto, hein? Tá? Primeiro vamos aprender. Conclusiva. Vamos colocar logo, deixa eu pegar só as conjunções. Logo, por isso. Vou botar por isso.
Portanto, também vou. E vou colocar meu pois. Pronto. Mas eu vou botar um exemplozinho aqui, ó, depois do verbo. Depois do verbo. Não fazer confusão com a explicativa. Vamos botar estabelece. Relação de conclusão. Relação de conclusão e dedução. Tá? No caso, dedução. Não terminei ainda. Vou botar um exemplo também, para eu poder explicar. Exemplo. O tempo estava bom. Aproveitamos. Deixa eu colocar aqui. Estava bom, aproveitamos, vírgula. Pois foi. Eu coloquei para vocês aditiva, adversativa, alternativa e agora foi a conclusiva. Logo por isso, portanto, pois, depois do verbo. Estabelecendo a relação de conclusão e dedução. Exemplo, o tempo estava bom. O que eu fiz, então? Eu botei uma barra para separar a segunda oração. Aproveitamos, vírgula, pois, circulei um pois, coloquei ele entre vírgula, o feriado na praia. Então, ele veio após o verbo, o pois veio após o verbo da segunda oração. Vocês vão encontrar o pois vindo antes, não é conclusiva, é explicativa. Quando ele vem antes do verbo, da segunda oração, ele é explicativo. Quando ele vem após o verbo da segunda oração, eu vou chamar de conclusivo, tá? Porque o pois vai aparecer para vocês como conclusão, como explicação. E vamos para a última, que é a explicativa. Tá? É a última. Vamos colocar, é o nosso que, é o nosso porquê. E o nosso pois, né? Aí vem antes do verbo, vou colocar aqui. Antes do verbo. Vem antes do verbo, tá? Nós temos mais conjunções também, mas não vamos trabalhar com essas. Vamos colocar uma barra aqui. Estabelece relação de, vamos botar 2 pontos, explicação, vamos botar uma justificativa. Eu vou colocar um ponto, uma barra e vou botar exemplo. Gente, eu quero essa matéria no caderno. Não está saindo porque depressa, vou colocar uma barra para dividir. Essas barras, eu estou dividindo. Bota 6%. Oi?
Meu Fala de celular novo. tá 6%. Só de bateria? É. Caramba. Eu não consigo dar aula pelo celular, não. Me sinto mal me dando aula. Eu não consigo, não consigo. Não consigo dar aula no celular. Se sair Por sozinha, isso que desligou, tá? 3%. Você não consegue assistir aula com ele carregando, não? Bota o carregador. Tem até como viciar a bateria. Viciar a bateria? Não dá para E o viciar, irmão não. dele O que é falando isso? não? E o irmão dele falou assim, mentira. Mas se ele quiser sair da aula, é um direito dele. Eu não vou poder fazer nada. Quer que eu Só tire vai o print perder a e mando pra matéria. você, Ada? Não acredito que ele esteja. Vamos lá. Exemplo, vá depressa, porque, no caso, o porquê aí faz função depois. Professora, eu vou Está mandar, em cima da hora. vou mandar print Oi. para Ada. Hã? Não, olha só. Agora nós vamos ver. Eu só vou dar agora o que é a conjunção subordinada, tá? Porque eu vou colocar uma atividade para vocês diferenciarem também, classificarem para aprender como vocês vão dividir. Posso até digitar a atividade. E eu vou colocar agora a conjunção e vou para atividade, tá? Coloquem para mim agora a conjunção subordinativa. Está todo mundo junto comigo? Acho que não, né? Aí, Não. Peraí que vocês se apressem demais, né? Pronto, já encerramos as conjunções, as orações coordenadas. Eu vou dar também as subordinadas e vou dividir as coordenadas, tá? Ela se divide em duas, em sindética e assindética. Só para você saber diferenciar uma da outra. E vou colocar para vocês a minha conjunção coordenada assindética e conjunção coordenada sindética. Enquanto vocês terminam o que eu coloquei, eu parei aqui de digitar um pouquinho, para vocês chegarem junto comigo. Agora passa rápido, né? Aí eu vou dividir enquanto vocês terminam aí para mim. Bom, eu expliquei do livro e agora estou colocando mais detalhado no caderno. Mas nós vamos começar primeiro aprendendo eu quero que vocês aprendam a diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada, como eu fiz na aula passada. Só que dessa vez, agora a gente vai começar a trabalhar as orações coordenadas primeiro. Quando vocês aprendem, a professora já conseguiu aprendeu as orações coordenadas, aí eu vou começar a trabalhar as subordinadas adverbiais, tá? Liga, que nós começamos a ver 4, né, orações subordinadas no livrinho de vocês. Que liga 2 orações, vou botar de caráter, no caso. Ah, não. Não, não e não. O que é isso? No caso de caráter, eu vou colocar dependente. Ou seja, no caso, uma exerce função sintática em relação
A outra. Então, é aquela que liga duas orações de caráter independente, ou seja, uma exerce função sintática em relação à outra. Foi para vocês. O Adams, esse passa devagar aí para mim. Engraçado, você tem feito, né? Você gosta muito também de ler nas minhas aulas. Mas você não tem assistido minhas aulas, não, hein, Ada? Tá sumido por uns tempos, hein? Né? Bom, eu coloquei aí, mas eu vou trabalhar, por enquanto, as coordenadas primeiro para a gente aprender. Vou falar de novo das diferenças de uma para outra e vou colocar aqui as coordenadas, elas se dividem em duas, tá? Terminem para mim, por favor. Terminem para que eu possa trabalhar só as coordenadas. Nosso período composto por coordenação, ele vai se dividir em duas orações. Nós vamos colocar também no caderno, que é assindética e sindética. E vocês terminarem, por favor, me dá um alô. Vamos esperar um pouquinho. E preciso colocar. Vou colocar. Tá, gente? Colocando para vocês em um período composto por coordenação. Vou colocar as orações. Botar se classificam em orações coordenadas. Vamos colocar assim. No caso, déticas e sindéticas. E matéria de prova e de simulado também, né? Eu vou colocar um aqui, que é a continuação do que eu acabei de colocar. Vou botar a oração, no caso aqui, coordenada. Vamos colocar a sindética primeiro. A sindética. A gente faz um caderninho organizado, tá? Não copiem de qualquer jeito, não. Vou botar coordenativa, vou botar assim, sem síndeto. Sem síndeto é sem conjunção, sem conectivo.
Vou botar o conectivo, tá? A gente vai chamar conectivo ou conectivo. Pronto. Vou colocar uma continuação desse que eu botei. Aqui na linha de baixo. Nesse caso, a ausência da conjunção, no caso, é marcada por um sinal de pontuação. No caso aí, em geral, a vírgula. Ou o ponto em geral, a vírgula ou ponto e vírgula. Deixa eu botar um ponto final aqui. Pronto. Vai para vocês. Essa é a oração coordenada sintética. As orações coordenadas não dependem uma das outras. Elas precisam do meu conectivo ou conectivo no meio da oração ou no início da oração, para que eu possa separar a oração principal a primeira da segunda. Mas a principal, para mim, eu vou chamar de principal, lá nas subordinadas, é onde vem o meu sujeito da oração. Mas nas coordenadas, cada verbo pode ter seu sujeito também diferente. As que eu tenho as conjunções, eu vou classificar de sindética. As que eu não tenho as conjunções, eu vou classificar de assindética. Tá? Então, a oração coordenada assindética, sem conjunção coordenativa. Não tem conjunção. Ainda coloquei sem síndeto. O que é síndeto? São os nossos conectivos, sem conectivo. Ok? Agora, eu coloquei ainda embaixo da oração coordenada assindética. Nesse caso, a ausência da conjunção é marcada por um sinal de pontuação. Em geral, a vírgula ou o ponto e vírgula. Agora, eu vou dar para vocês também a oração coordenada sindética. Essa sindética é as que vem com as conjunções, que eu vou lá no meu quadro, que eu dei para vocês anterior, dei um quadrinho para vocês com aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São as sindéticas, não as assindéticas, tá? Então, vamos colocar agora, coloquei a oração coordenada assindética, né? E agora eu vou colocar o 2, que é a oração coordenada sindética. Vamos lá. Engoli o N aqui, antes do D, já coloquei. Vamos colocar, agora preste atenção. Na sindética, passe uma linha colorida embaixo do sem, logo no início. Sem conjunção. Grife o sem. Agora, nessa aqui, sindética, você vai grifar o com, tá? Para marcar bem que uma é sem conjunção e a outra é com conjunção. Com conjunção ordenativa. Aí, vou colocar aqui, ó, no caso, com síndeto, que é a minha conjunção, com conectivo. Aí eu coloco aqui bem explicativo, aí o aluno vai chegar e dizer, professora, essa tem conjunção ou não tem? Gente, eu já estou botando bem detalhado para vocês, tá?
Oração, vou botar aqui, ó. Não, ainda tem que digitar tudo para na minha 81. A oração coordenada. Escrevi mais uma vez. Sindética. Recebe o nome da conjunção que a introduz. Olha só como já está bem mastigado, hein? Introduz. Vamos lá, conforme. Ainda estou ditando também. A relação estabelece Pronto, pontinho, né? A relação já dei para vocês, vai para vocês. Pronto, aí eu concretizo o meu período composto por coordenação. Eu já coloquei para vocês a 1, que é a oração coordenada assindética, é sem conjunção, mandei grifar o sem. E na 2 eu botei a oração coordenada sindética, eu botei o com, pedi para você também grifar o comzinho aí para mim. Uma estabelece, uma eu preciso de conjunção e a outra não. Isso mas não quer dizer que uma depende da outra, elas não funcionam juntas, tá? Elas são independentes, não depende uma da outra, para que você possa entender o nosso contexto, o nosso período, tá? Vai para vocês atividades aí. Vamos botar classifica as orações, vamos botar coordenadas. Classifica as orações coordenadas abaixo. Tá? Vamos colocar a letra A. Vou colocar também, vamos ver se você vai saber classificar o meu pois, né? Eu quero muito o meu pois, para vocês saberem diferenciar o pois na vida de vocês. Vamos lá. Essa eu não vou colocar, vamos colocar... Todo mundo junto comigo? Estão acelerando a mãozinha. Ai, eu não sei porquê. Não posso tocar em nada aqui, eu não toco em nada, senão eu saio da aula. Os pais fazem tudo. Vou mudar a frase. Fazem. Vou colocar tudo possível. Para o bem. Vamos colocar estar dos filhos. Bem-estar dos filhos. Que o Lucas pense nisso. É um recadinho para Lucas, essa frase. Né? Foi Lucas que botou que não gosta de estudar? Então, ele que pense nessa frasezinha que está indo aí, ó. Os pais fazem tudo o possível para o bem-estar dos filhos. Seja, pois, agradecido. Tá? Quem não gosta de estudar, olha, pense, reflita sobre essa frase que eu mandei para vocês. Vamos lá. Vou mandar mais uma. Vou botar essa aqui, estou super cansada.
Vou dar um ponto de vírgula. No caso, vamos, pois, no caso, ir para casa. Isso é para vocês diferenciarem, classificarem a explicativa e as conclusivas, tá? Vou botar outros também. Vou colocar aqui uma outra oração. Prepare-se bem, vamos botar C. Prepare-se. Onde saiu? Prepare-se bem, vírgula. Podem grifar as conjunções, mas nem precisa, vocês têm que reconhecê-las, tá? Tem que reconhecer as nossas conjunções. Litrará. Segurança. Vamos ver se a frase vai sair legal. Para a realização. Não gosto de para, eu gosto de para. Tá. Realização do teste. Ver se essa frase ficou legal, emite nela. Prepare-se bem, pois só isso lhe trará segurança para a realização do teste, ok? Foi para vocês. Só o 2C aí, mas não se incomodem, não. Vai um D. Vamos depressa. Isso aí para vocês localizarem qual o pois, tá? É conclusivo, qual o pois. Vou dar as outras conjunções também. Explicativo. Pois estamos bem atrasados. Aqui. Bem atrasados. Foi. Deixa eu botar. Entra aí. Classificação das minhas conjunções. Depois, quando entrar nas adverbiais, eu vou explicar para vocês também a conjunção como, tá? Ela tem 3 classificações. Causa, comparação e conformidade. 3. Então, nós vamos trabalhar com 3 orações que usam o como, que é das adverbiais, mas aí eu chego lá. E tem o porquê também, né, que eu posso encontrar na causa, como eu já expliquei, e na explicativa das coordenadas. Então, vamos lá. O nosso livro fala pouco assunto, mas veio o assunto, e agora a gente tem que completar, né? Não adianta ficar pela metade das nossas orações. A gente tem que trabalhar todas agora, não tem saída. Porque senão vai ficar como? Não fica, né? Vamos botar mais uma. A aluna estudou muito. E a aluna estudou muito. Portanto, fará uma boa prova. Vamos chamar F aqui. Estão junto comigo? Estão copiando o exercício? Quarta-feira a gente tem mais uma aulinha de português. Tô meio longe ainda, professor. Vocês estão cansados já, né? Mas já está acabando já a aula, já. Já está acabando já, e quarta-feira eu completo o restante. Ainda falta... só faltam 4... Não, 11h20 ou 11h25 nossa aula. Alguém me responde? 11h20. 11h20. Então faltam 4. Vou parar para dar tempo de vocês copiarem, tá? O pessoal terminar. Eu vou colocar a última aqui
e vocês terminam para mim. Que aí vocês vão tentar fazer bonitinho, tudo direitinho, conforme eu coloquei no caderninho de vocês, tá? Aí a gente encerra aprendendo, aí nós vamos para outras orações. Vamos ver. Ela é fácil, não é difícil, não. Basta prestar atenção. Deixa eu colocar no par. Essa aqui que vai ser difícil, hein? O ímpar, tá? Vamos ver isso no par. No par. Eu não posso sair no par, não. Vou repetir. O que é isso? Espera aí, a minha F não saiu? Vamos ver isso no... Eu escrevi par ou ímpar. Estou repetindo aqui. Ninguém merece, só a Regina. Pronto. Vamos ver isso no par ou ímpar. Tá? Eu vou deixar até a letra F. Quarta-feira, a gente corrige essas orações e vou tirar as dúvidas, vamos trabalhar mais exercícios, aí eu vou colocar no PowerPoint para vocês copiarem direto. E explicar mais um pouco se alguém tiver dúvida. Se não tiverem dúvidas, nós vamos partir para as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, terminem para mim, podem terminar aí. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa para copiar, não tem pouca. A gente precisa da matériazinha no caderno. Deixa vocês terminarem. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Vocês têm pouco tempo, mas vai dar para terminar. Eu gosto muito quando eu faço texto, né? Que a turma participa, que é uma beleza. Todo mundo gosta de ler, de participar, de tirar dúvidas. Mas hoje, como é a parte teórica, né, da matéria, que a gente tem que aprender, não tem como deixar para trás, nosso livro começou e a gente agora vai terminar no caderno. E daí entra também figuras, que a gente falei para vocês também em aula passada, que nós vamos continuar trabalhando figuras até o final do ano. E entra também no módulo 3, as nossas orações. E ó, eu estava corrigindo um exercício aqui, viu como as figuras aparecem para a gente? E vai continuar aparecendo. Não vai sumir assim, não. Daqui para frente eu não posso esquecer mais nada, nem figuras, nem orações. Vai me fazer falta lá na frente, ano que vem. Lá no ensino médio, vai me fazer falta. Então, vocês terminem. Eu coloquei aqui de novo a letra F, gente, é porque na primeira não saiu a palavrinha par. Aí eu digitei de novo, ó, vamos ver isso no par ou ímpar, tá? Podem terminar. Vou dar um tempinho para vocês, que eu tenho quantos minutos? E já são 11h20. Terminem. Vou deixar aqui no chat para vocês. Eu já falei muito, né? Hoje trocou, quem falou mais fui eu. Tá todo mundo copiando? Tá todo mundo copiando. Hoje vocês vão fazer um caminho nos dedos, né? Deixa eu encerrar aqui minha gravação. Eu tenho que ir até para outra sala. Vou interromper aqui, mas vocês continuam, que eu vou continuar na sala, tá?